Muy bien, querida iglesia. Ustedes se acuerdan, en la anterior semana, nosotros estuvimos ministrando una palabra cuyo tema era María, ¿por qué lloras? Yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos identificados, primero con el nombre María, y también nos identificamos, por supuesto, com este episódio. Hemos visto e hemos aprendido como muitas vezes nós podemos estar chorando por razões em las quais nós não deveríamos chorar. E isso muitas das vezes ocorre por el hecho de que nós não tenhamos uma perspectiva, se não a correta, ou por lo menos não a completa. Muitas vezes, a perspectiva que nós temos das circunstâncias da vida é humana, é terrenal, e esta não é a frequência necessariamente correta. Sabemos que Deus tem um propósito, hasta mesmo com as lágrimas. Em outras palavras, as lágrimas fazem parte do programa de Deus. O Senhor está tomando em conta nossas lágrimas, hasta o ponto que Apocalipse capítulo de número 7, que diz que o Senhor enjugará de nossos olhos toda lágrima. Hemos visto como é que, ao chegar ao cielo, depois de ascender ao cielo, Juan recebe mensagem de de los ancianos que diz: Juan, não llore, tal qual o Senhor havia dicho a Maria, ou hecho a pergunta: Maria, ¿por qué lloras? Maria, não tienes a perspectiva total de todo. Juan, não estás tendo a perspectiva total de lo que está passando. Também nós entendemos, e hemos visto isso na anterior semana, de que nosso Senhor Jesus também chorou. E mira que interessante, porque Jesus sabia que ia ressuscitar a Lázaro, verdade? Ele disse: estou indo, Lázaro duerme, e eu le estou indo a despertar. Para Jesus, a morte não passava de sonho profundo que ele tinha, o poder e a autoridade para despertar a Lázaro. Pero, por supuesto, que nosso Senhor isso não solamente por ser Lázaro, era seu amigo. Ele lo ha sentido, era seu amigo, pero Jesus também lhe ora por ver hasta que ponto ha chegado a consequência do pecado em la humanidade, como o pecado afetou o propósito de Deus, que era a eternidade em la vida del hombre. Assim que nós também podemos, então, em primeiro lugar, entender de que há choro sem motivo. Entendem isso? Há choro sem motivo, por não ter uma perspectiva total de todas as coisas, da realidade espiritual de lo que Deus está haciendo. Quando nós miramos as circunstâncias solamente por la perspectiva humana, então nós podemos estar chorando sem darnos conta de que Deus já ha obrado e já está obrando desde plano e desde uma perspectiva espiritual. Hemos aprendido e hemos visto também de que há choro com motivo correto. As Escrituras, elas não desaprueban nosso choro, nossa lágrima, mas há mandamento todavia que diz: llorem, llorem. Vocês se acordam de Santiago, onde o Senhor vem e diz: llorad, llorad por vossos pecados, llorem com coração arrependido, sincero, delante de Deus. As Escrituras também dizem que nós devemos ser simpáticos ao sofrimento do outro. Quando as Escrituras dizem: llorem com os que lloram. Há choro que afeta o mundo espiritual. Há choro, há uma lágrima que toca o coração de Deus. No segundo livro de los Reis, no capítulo de número 20, e o versículo de número 5 que hemos visto, como o rei Ezequias vino delante del Senhor com coração quebrantado, e então
Después de la sentencia, Isaías ya había dado una palabra de sentencia. Ya estaba en el patio de la casa del rey. Y entonces el Señor le da una palabra a Isaías y le dice: vuelva a Ezequías y dile: yo oí tu oración y he visto tus lágrimas, por lo tanto yo te sano. Y al tercer día entrarás a la casa de Dios. ¿No te parece tremendo de que las lágrimas de Ezequías hayan movido el corazón de Dios? Pero devemos entender que não sempre que uma pessoa llora necessariamente mueve o coração de Deus. Hemos visto também em passagens das Escrituras que muitas vezes o povo de Deus vino ao altar de Deus llorando com suas lágrimas, e o Senhor sencillamente les disse: não me importa, não me interessa, não quero saber de tus lágrimas. Um exemplo de isso está em Malaquias capítulo de número 2, e o versículo de número 13, onde o Senhor vem e diz: ustedes cubren mi altar de lágrimas, pero não mirarei la ofrenda para aceptarla. Então, o que quer dizer isso? O que significa isso? Que necessariamente as lágrimas não são a clave para mover a Deus, mas a sinceridade que há por detrás das lágrimas, a essência de nossas lágrimas. Hemos visto que há lloro incorrecto, como passou no caso de Esaú. Ustedes se acuerdan? Dice las Escrituras que Esaú le buscou ao Senhor com lágrimas, mas não encontrou el arrependimento. ¿Por quê? Porque aquele era o lloro del remordimento e não o lloro de real arrependimento. Assim que nós outros podemos aprender, em primeiro lugar, que há lloro sem motivo, quando nós outros não temos a perspectiva real de lo que o Senhor está haciendo. Há lloro com motivo, há lloro del quebrantamento, del arrependimento. Muitas vezes hasta lloro que reconoce nossa incapacidade, nossa impotência, mas que llora a los pés del Senhor em dependência a Ele. Como foi o caso de Ana, que ha llorado delante del Senhor e o Senhor oyó, el Senhor escuchó su voz. Não é a lágrima del remordimento, a lágrima del arrependimento, del coração contrito, a lágrima del que depende de Deus. Esta é a lágrima que toca o coração de Deus. Hasta aqui, repasso em 5 minutos de hora e quarto de mensagem da anterior semana. Logrei hacerlo. Uau! É que não podia avançar a lo que tenho que falar hoje dia sem que você entenda esta separação entre lágrimas e lágrimas. Então, hoje dia vamos a escuchar mensagem que o Senhor puso em meu coração, cujo tema é lágrima em odres. ¿Qué les parece? Para isso quero que vayamos entonces ao Salmo de número 56. El Salmo 56, e quero que você busque o verso de número 8. Necessito que você mantenha sua Bíblia aberta en el Salmo 56. Por tema de tempo, algumas vezes eu vou mencionar outros textos, vamos a ler outros textos, outras vezes só vou fazer referência, pero você pode fazer os apuntes e você terá a gravação aí guardada para que vuelva a escuchar uma e outra vez. Quisiera que nos pongamos de pé por momento, nada mais que momento, uma vez mais, e vayamos ao Salmo 56, o verso de número 8. Vamos a necessitar todo este salmo, del verso 1 ao verso de número 13, pero o verso de número 8 serão as rieles, ok? Sobre a qual nós vamos a viajar hoje dia. E estou seguro que será de muita bendição. Estou
animado por isso e sei que o Senhor vai falar a nosso coração. Vamos, Salmo 56, verso de número 8. Dice assim a palavra de Deus. La Reina Valera 1960 tem o seguinte texto: mis huidas tu has contado, pon mis lágrimas em tu redoma. Não estão elas todas em tu livro? Todavia nós temos uma outra versão, a tradução em linguagem atual, que diz: anota em tu livro todas as vezes que eu ido, tu bem sabes todas as vezes que ele orado. E todavia, uma tradução mais de la Bíblia de Jerusalém, e es esta a tradução de donde he extraído o tema de este mensaje. Em la Bíblia de Jerusalém, traduz o Salmo 56, verso 8, del seguinte modo: de mi vida levas tu la cuenta, recorre mis lágrimas em tu odre. Recorres mis lágrimas em tu odre. Aleluias. Podemos orar. Senhor, estou feliz de estar aqui. Aleluias. Esta não é outra que casa de Deus e puerta del cielo. Mi coração se alegra por el privilégio e a oportunidade que tenho de trazer revelação de tu palavra. Gracias por tu palavra que em esta casa tem liberdade e há povo enamorado e apaixonado por ela. Assim como estamos apaixonados por tu presença, assim como cantamos em expressão de júbilo, de celebração, também nos alegramos por tu palavra, Deus. Tu palavra que vem de encontro a cada uma de nossas necessidades. Habla, Senhor. Habla não o que nós outros queremos escuchar, mas o que necessitamos escuchar de parte do Senhor. Habla ao povo que está aqui. Aleluias, glórias a Deus por cada um de eles. E graças, Senhor, por aqueles que também estão expectantes por ouvir a voz do Senhor e tu palavra em suas casas. Glorifica-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos alabar ao Senhor por sua palavra. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor com todas tus forças e tu coração. Tome seu assento, querido, em nome de Jesus. O Salmo 56 é um salmo atribuído ao rei Davi. Pero que vendria a dizer a expressão guarda mis lágrimas em odre? Tendrá Deus odre? Tendrá Deus uma redoma onde literalmente Ele recorra e guarde nossas lágrimas? A segunda pergunta que podemos e devemos fazer ao texto é: que é odre? Tomando em conta de que creio que a palavra literalmente traduzida aqui não é solamente redoma, recipiente ou uma vasija. A palavra, a melhor palavra, aqui no Salmo 56, verso 8, é odre. Que era odre em los dias de Davi? Odre era hecho de cuero, de cabra, de oveja, algumas vezes hecho de boi. Este couro era arrancado à força do corpo do animal, cortado, limpo, curtido com sal e preparado finalmente então para o almacenamento, mais especificamente de azeite ou vinho. É verdade que algumas vezes também se utilizava o odre para almacenar água, leite, mantequilla, pero para estes outros líquidos ou produtos haviam outros instrumentos, haviam outras fuentes, como por exemplo para o água, o cântaro. Pero
el odre sobre todas as coisas era para el aceite e para el vino. Então se atava fuertemente, firmemente, a boca del odre, e assim se permitia que isso, el aplastar de las uvas, de que el jugo de la uva pudiera ser fermentado, e então dá lugar a lo que nós conhecemos e que sabemos que se chama vino. A pergunta é: ¿tiene Deus algo assim? ¿Tiene Deus en el cielo odre donde Deus guarda nuestras lágrimas? Creio personalmente de que esta frase ou esta expressão é simbolismo. O verso de número 8 não solamente habla de odre, mas há uma outra expressão, donde Davi disse: tu registras todas mis lágrimas em tu livro. Nós sabemos de que a Bíblia hace também referência a muitos livros que tem Deus, pero, em verdade, creio que é outra expressão simbólica para falar a capacidade que Deus tem, o conhecimento que tem Deus de todas as coisas, que não há nada, absolutamente nada, que passe desapercebido de los ojos de Deus. Davi disse também em este mesmo texto de que suas huidas ou mis huidas tu has contado. Há uma outra versão de este passagem que diz: contaste todos mis passos. Não creio que necessariamente Deus tenha allá no cielo esta classe de reloj moderno de nossos tempos, que hasta hace conteo de nossos passos, como alguns por aí talvez lo tenham, que haga uma medição da frequência cardíaca, e que sabe exatamente quantos metros ou quantos quilômetros de recorrido ha hecho uma pessoa diariamente. Pero nós podemos ter certeza de algo, através de esta expressão. O que Davi está tratando de dizer-nos é que ele não é indiferente a seus sofrimentos. De hecho, o contexto em que foi escrito este salmo habla mais especificamente de los dias em que Davi estuvo refugiado, não somente em la cueva de Adullam. Ustedes devem acordar-se, quando Davi tuvo que empreender uma série de escapes, de huida do rei Saul. Alguns historiadores creem de que Davi estuvo escapando de Saul por um tempo aproximado, alguns dizem 7 anos, outros dizem hasta 10 anos. As huidas de Davi, elas se alargam desde o capítulo de número 18 do primeiro livro de Samuel, hasta o capítulo de número 31, ou seja, a huida de Davi, o escape de Davi de Saul, solo termina com a muerte de Saul, registrado no capítulo 1 do segundo livro do profeta Samuel, a tal ponto que em uma determinada oportunidade, no capítulo de número 21, dos versos 13 ao verso de número 15, você encontra a Davi tendo que refugiar-se de seus próprios adversários, no caso de los dias de Davi, de los filisteus, e buscar segurança e proteção no rei Aquis, o rei de los filisteus. E quando os filisteus desconfiam de Davi, porque Davi já era um personagem sumamente conhecido, não somente em Israel, mas sobretudo por los enemigos de Davi. Los adversários de Israel escutaram, escute, não somente Saul escutou, quando as mulheres cantaram: Saul matou a 1000, mas Davi matou a sus 10,000. E isso ha despertado um celo, uma envidia no coração de Saul, mas isso também le hizo Davi conhecido de seus inimigos e de seus adversários, e agora
Davi, para não morir em las manos de los filisteus, del rei Aquis, a quem havia ido pedir abrigo, se hace passar por louco e se pone a babear em la presença del rei, para que não fuera muerto por su inimigo. E escute, é exatamente em este contexto, según a lo que nos declara el título del Salmo 56, que é escrito este salmo, quando o título diz ao músico principal sobre a paloma silenciosa em paraje muito distante. Lo que Davi está tratando de dizer com este início do título do salmo é: quisiera eu que brotara alas sobre mis espaldas e pudiera volar lejos silenciosamente como uma paloma. Es en el contexto de aflicción donde David sigue diciendo el título del Salmo, Mictán de David. Mictán es una expresión que probablemente quiere decir cobrir. Em outras palavras, Davi está dizendo: quando eu temia ao ponto de querer volar silenciosamente e ir a paraje distante, tu me cubres, Senhor. Tu me guardas e me proteges. Por isso es Mictán de Davi, quando os filisteus le prenderam em Gat. Gat é uma das 5 principais cidades de los filisteus. O detalhe é que quando você lê a história de Davi, no livro de Samuel, no livro de las Crônicas, você não encontra necessariamente em nenhum momento da história de Davi donde Davi haya perdido na batalha para os filisteus e aonde ele haya sido hecho rehén, senão exatamente em este momento, quando Davi se hace passar por louco e babeia. Parece então que em este momento, Davi tuvo que afrontar um tempo de espera, hasta que pudiera regressar a las tierras de Israel, e só lo hará depois de la muerte del rei Saúl. Assim que, o que nós encontramos aqui no Salmo de número 56, é uma mescla, é uma entremezcla, é uma mistura. É esta relação entre o sofrimento, a aflicção, a persecução e a certeza de que Deus me está cuidando, me está guardando sobre todas as coisas. Por um lado, reconozco que há aflicção, que há dolor, que há peligro afuera de la cueva, mas sei que a mão do Senhor está sobre mim, su cuidado está sobre mim, e é por isso que nós começamos então a leitura do Salmo 56, e ele empieza a falar do verso 1 ao verso de número 4 sobre a persecução de los enemigos versus la confiança em Deus. Escute o que disse Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque me devora el hombre, me oprime combatendo cada dia, todo el dia mis enemigos me pisoteam, porque muitos são os que peleam contra mim com soberbia. En el dia que temo, eu em ti confio. Eu creio que esta é uma boa expressão para que nós podamos subrayar de entrada. En el dia em que temo, em ti confio. Porque temor e confiança podem caminhar associados. Puedo temer como homem em minha humanidade, mas também puedo, a la vez, descansar em Deus, porque sei que Ele está governando e está controlando todas as coisas. El verso 4, então Davi disse: em Deus alabarei sua palavra, em Deus he confiado, não temerei. E então, uma expressão que aparecerá por lo menos por 2 vezes no Salmo 56, uma no verso 4 e outra no verso de número 11, que me puede hacer el hombre. Wow! Se Deus é quem me guarda, se Ele é o soberano Senhor sobre todas as coisas, que me puede hacer el hombre? El hombre não passa
de carne, de piel e de huesos, mas Deus é o Todo-Poderoso. Em Deus é confiado. ¿Qué me puede hacer el hombre? El contexto, por supuesto, es de aflicción. A partir del verso de número 5 al verso de número 7, Davi habla de la perseverancia de sus adversarios. Escuche como batalham contra Davi. Ele disse, não é um dia, não é uma vez a la semana, mas ele disse, são todos os dias. Ele os pervierte mi causa, contra mim são todos seus pensamentos para mal. Se reúnem, se escondem, miram atentamente mis passos, como quienes acecham a minha alma. E então Davi busca refúgio em Deus e disse, pesa-los según sus iniquidades, ó Deus, e derriba em tu furor a los pueblos. E finalmente, quando nós outros legamos no verso de número 8, encontramos o centro do mensagem que diz, mis huidas tu has contado todos mis passos. Deus, tu lo ves, cada vez que me muevo de um lugar a outro, quando me tenho que mover de Israel ao deserto, de la ciudad ao deserto, quando tenho que me mover del deserto a la cueva, quando tenho que ir de la cueva a Gat, quando tenho que ir de Gat a Ciclag, quando tenho que passar de um território a outro, nada passa desapercebido de tus ojos. Tu lo estás vendo cada um de mis movimentos, e não somente isso, mas tu guardas mis lágrimas em um odre, e todo está registrado em tu livro. Todo está aí em tu livro. La realidade del sofrimento e la confiança em Deus, em um Deus que se importa com nossas circunstâncias. Há sofrimento, é verdade, mas nós outros todavia podemos confiar em Deus. Podemos ter a certeza, escute, de que não será para sempre el lloro, e de que nós outros não passaremos toda nossa vida em sofrimento, de que há momentos em la vida de lloro, que há momentos de desgaste, mas as lágrimas não durarão para sempre. Escute, por quê? Se por um lado nós outros não temos o mensagem del triunfalismo exagerado, onde disse que o crente nunca passará por nenhum problema em sua vida, nós outros também não aceitamos a um evangelho que exclua a provisão, o cuidado e o socorro de Deus. De que é verdade que na vida nós outros tendremos momentos de dolor e de lágrima, mas escute, mas que podemos também ter a certeza que na vida nós outros tendremos momentos de júbilo e de celebração. De que não hace parte de los planos de Deus que passemos toda a nossa vida em lágrimas e em lloro. Hasta porque, escute, o livro de Eclesiastés nos diz assim, Eclesiastés capítulo 3, verso de número 4, há tempo de llorar, mas também há tempo de reír. Há tempo de endechar, mas disse, tempo também de bailar. Em outras palavras, Davi não aniquila os tempos de aflição, mas podemos manter nossa confiança em Deus. Havendo hecho, então, esta base para que você entenda o mensagem, nós outros devemos passar a entender o que quiso exatamente dizer Davi com a expressão lágrimas em odre. Que quiso dizer Davi? Que é esta expressão? Hasta porque ele está dentro de este contexto, entendem? Entre lágrima, sofrimento, mas também a resposta de Deus, confiança e restauração. Há dolor, há lágrima, mas também há celebração e há alegria. Pero não podemos sacar de um contexto que não é o nosso de há 10 anos, mas de há siglos. Devemos remontar o contexto para entender, de hecho, a expressão. Quantos de vocês já escutaram alguém dizer, me ha caído el 20, me cayó el 20? Há uma expressão mexicana antiga que ha nascido em la mitad del siglo passado, que hacía referência a estes teléfonos públicos,
donde a pessoa para ser uma chamada, hasta porque ter um teléfono fijo em casa valia mais que uma mobilidade. ¿Verdade? E então, as pessoas compravam pequenas fichas, ¿se acuerdan? Mas estes teléfonos primeiro funcionavam com moedas de 20 centavos. Então, quando a outra pessoa contestava ao outro lado, esta moneda então caía na máquina, começava o conteo, porque começou a conversação. Em Brasil eram fichas e dizíamos, agora sim caiu a ficha. Já escutaram essa expressão? Depois das moedas, as fichas, se passou a tarjeta, onde os créditos só eram contabilizados a partir do momento que a outra pessoa ao outro lado contestava. Agora escute, para explicar uma expressão como esta, de há 50, 60 anos, nós temos que fazer toda esta volta, que dirá para explicar uma expressão de há 3.000 anos. Em primeiro lugar, alguns dizem que a expressão lágrima em odre se remontava ao terceiro e quarto império, ao império greco-romano, onde a gente tinha a costumbre de poner suas lágrimas em frasquito de cuero, e então se apresentava estas lágrimas a los deuses. Pero eu não creio que esta seja a melhor opção para esta interpretação, hasta porque Davi está muitos anos antes do Império Greco-Romano. Então, a melhor opção para entender esta declaração é remontar-nos a uma costumbre comum do tempo, onde era tradicional e comum que se reservara o fruto de la vid aplastado, ou seja, el mosto, em estes recipientes de cuero que se chama odre. Depois de que la vid era recorrida, então se le aplastava todo este contenido, depois de estrujar la uva. Finalmente se ponia este sumo, este jugo adentro de estes recipientes, para que pudiera fermentar e finalmente dar passo ao vinho. No Novo Testamento, por exemplo, nós encontramos a expressão vinho viejo e vinho novo. É Jesus quem hace referência a este passagem. Não há no Novo Testamento uma expressão exata para falar de aquele jugo de uva que todavia não passou por um processo de fermentação, entende? E a isso então se chama o vinho novo. Quando passa por el processo de fermentação, então isso é um outro vinho, é o vinho viejo. Escute, donde Jesus disse, não puedes agarrar um vinho novo e poner no mesmo odre envejecido, porque senão se revienta o cuero. Não tem estrutura para receber o vinho novo, que todavia tem que passar por el processo de fermentação. Então, o que provavelmente Davi queria dizer com pone mi lágrima em odre, é decir, há um lugar, aleluia, donde el depósito de minha aflicção é levado, e tu lo transformas de uma coisa em outra coisa. Ai, Senhor. Depositar em odre quer dizer um lugar onde o tempo de espera transforma todas as coisas, donde minha aflicção, donde o aplastar de minha vida, como a uva é aplastada e estrujada, e passa por um processo em uma bolsa de cuero e se espera, tu eres capaz de transformar minhas lágrimas
em alegria. Eu te vou dar alguns exemplos, porque quero ser breve e rápido na entrega de este mensagem. E nós vamos a entender de que a transformação de nossas lágrimas de uma coisa em outra coisa não é algo que consta somente em passagem, mas é um princípio de parte de Deus e de seu trato com nós outros. Em Jeremias, no capítulo de número 31 e o verso de número 13, Jeremias capítulo 31 e o verso de número 13, Jeremias disse: entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. La NVI lo traduce: transformarei su dolor em alegria. Em outras palavras, as Escrituras revelam a Deus que não somente substitui uma coisa por la outra, mas Deus que é capaz de transformar uma coisa em outra coisa. Ai, Senhor! Deus, ai, Senhor, isso é maravilhoso! Porque uma coisa é a substituição e outra coisa é a transformação. Porque o que Jesus hizo em seu primeiro milagre na terra não foi sacar el água e poner vinho, foi transformar el água em vinho. Dia, Amán se levanta e decide matar a todos os judeus no dia 14 e no dia 15 del mês de Adar. Em outras palavras, aquelas eram as fechas onde Israel deveria orar eternamente. Então, vem uma intervenção divina. E Mardoqueu publica edicto, el primo de Esther, primo tio de Esther. E ele disse: os dias de celebração não serão 16, 17. Os dias de celebração não serão 12, 13. Mas vamos a transformar o mesmo dia. Aleluia. É por isso que allá no livro de Esther, se você tem na Bíblia, no capítulo de número 9, por favor, Esther capítulo de número 9, los versículos 20 ao versículo de número 22, aguenta pouquinho, 10 minutos, por favor, vai valer a pena, vai valer a pena. Esther capítulo 9, versículo 20 ao versículo de número 22, dice: e escreveu Mardoqueu estas coisas, e enviou cartas a todos os lugares onde os judeus estavam, em todas as províncias do rei Assuero, cercanos e distantes, concedendo-lhes que celebrassem o dia 14 del mês de Adar e o 15º de cada ano, amigo. Aqueles eram os dias separados para a ruína de los judeus. Mardoqueu dijo: ok, este era o dia de la ruína. Então vamos a transformar este mesmo dia como dias em lo que os judeus tiveram paz de seus inimigos, e como el mês que de tristeza se les cambiou em alegria, e de luto em dia bueno, que los hiciese dia de banquete de gozo, para enviar porções cada um a su vecino, e dádivas a los pobres. ¿Sabe por quê? Porque esse é o Deus que não somente substitui, é o Deus que transforma lo malo em bueno, a maldição em bendição. Esse é o Deus que toma, que agarra todo que o inimigo pretendia ser para nossa ruína, para nosso mal, para nosso fim. E aquele signo, aquele símbolo, aquele elemento, aquela circunstância
que deveríamos orar para sempre, será o mesmo dia que celebraremos para sempre. Eu quero que você entenda isso, porque sempre que nós falamos em restauração, provisão, intervenção divina, normalmente nós usamos os textos do Antigo Testamento, pero lo que quero que você veja também que esta é a base mesmo do Evangelho. A mesma palavra salvar, soterium, não solamente quer salvar para levar ao cielo, mas quer dizer poner em livramento, dar livramento. Também não quer dizer livrar. O Deus que salva, que escreve o nome no livro da vida, é o Deus que intervém em nossas causas. Escute, quando Jesus foi enviado à terra, Ele não foi enviado solamente para levar-nos ao céu, essa é a melhor parte. Nossos olhos estão postos no céu, mas Ele também entrou a nossa vida para intervir nas circunstâncias de nossa vida. Escute, muitos pensam que o primeiro mensagem de Jesus é o sermão de las bienaventuranças em Mateus capítulo de número 5, pero esta não é a verdade. O primeiro sermão dado por Jesus, Ele lo deu em sua terra, no lugar onde Ele é crescido, em Nazaré, em sua sinagoga. Então Jesus entra e toma o livro do profeta Isaías. E quero que você abra no capítulo de número 4, Lucas, capítulo de número 4, começando no verso de número 17, até o verso de número 21. Jesus lê o seguinte texto. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 17. E se lhe deu o livro do profeta Isaías. Habiendo abierto o livro, halló el lugar donde estava escrito. Escute, porque o que estou tratando de dizer não é que Jesus não sabia que aquele era também mensagem dado por Isaías para a esperança, para seu tempo. Mas quando você passa ao versículo de número 21, você vai encontrar a expressão onde Jesus disse: hoje se ha cumprido esta escritura. Jesus está dizendo: em mim, agora, aqui e agora, se está cumprindo esta declaração. E qual era a declaração? Versículo de número 18 em adelante. Lucas capítulo de número 4, versículo 18 disse: el Espírito del Senhor está sobre mim, porquanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de coração. Senhor, a dar libertad, a pregonar libertad a los cautivos e vista a los ciegos, a poner em libertad a los oprimidos. E continua o texto, versículo seguinte: a predicar el año agradable del Senhor. E então o verso seguinte diz: e enrolando o livro, lo deu ao ministro, e sentou, e cerrou delante de todos. E os olhos de todos nas sinagogas estavam fijos em ele. E ele disse então, e começou a dizer-lhe: hoje se ha cumprido essa escritura delante de vosotros. Sabe o que Jesus está dizendo? Aqui está quem vino poner ao oprimido em libertar. Aqui está quem vino a ser del escravo livre. Aqui está quem vino a romper as cadenas. Aqui está quem vino a transformar tua amargura em celebração. Aqui estou eu. E então, em seu segundo grande sermão, em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4, Jesus disse: bem-aventurados os que lhe oram. Sabe por quê? Porque suas lágrimas serão transformadas em consuelo. Aqui está ele que transforma a lágrima em vinho. Aqui está quem hace processar o dolor e o sofrimento e transforma em dias melhores. Aleluias! Isso é tremendo de parte do Senhor. Escute, o que estou tratando de dizer é que em la vida há momentos de angústia, de dolor, de aflição. E escute, normalmente as coisas começam difíceis. Todo em la vida começa duro, começa complexo, começa complicado. Mas o que Deus está tratando de dizer-nos é: não será para sempre assim. O que começa com lágrima, não necessariamente terminará com lágrima. Por quê? Porque Ele recorre nossas lágrimas e lo põe em odre. Porque Ele tem um lugar onde Ele lo transforma. Lo que empieza em tristeza,
em dias de celebração, de gozo e de alegria. É por isso que o Salmo 126 disse, Salmo 126, o verso 5 e o verso 6, o salmista disse, los que sembraram com lágrimas, com regocijo segarão. Escute, irá andando e orando, el que leva a preciosa semilha, mas volverá a venir com regocijo, trayendo suas gavilhas. O que o salmista está dizendo é, começou com lágrima, mas vai terminar com celebração. O que o salmista está dizendo, todavia não é o último, todavia não é o fim. É por isso que o Salmo 30, verso 5 diz, porque em um momento será sua ira, pero su favor durará para sempre. La noche durará el oro, e a la mañana vendrá alegria. Com isso, o salmista não está dizendo de que nossas lágrimas durarão necessariamente 24 horas ou 12 horas, porque não sempre, literalmente, oramos solamente 12 horas. A vezes oramos por mais tempo. O que o salmista está tratando de dizer-nos é que normalmente a lágrima dura, a tiniebla, a oscuridade, a ausência de luz, hasta que venga a manhã. Em outras palavras, a manhã é a revelação do dia, a revelação da luz, e quando chega a luz, dissipa as tinieblas. Um dia, Davi, em 1 Samuel, capítulo de número 30, diz o texto, de porque ele havia ido na batalha com os filisteus, então vinieron os amalecitas e levaram rehenes, mulheres, niños, sem importar se grandes ou pequenos, hermano, e diz o texto que Davi orou não hasta ser consolado, mas disse que Davi orou hasta que lhe faltou as forças para orar. Alguma vez você ha orado hasta que te falte as forças? Esse dia passa com Davi. A coisa empeora, sabe por quê? Porque os homens decidem apedrear a Davi. E eles dizem, Davi é o culpado do mal que está passando. Pese que todos se haviam posto de acordo para ir à batalha, a culpa sempre é do líder, sim ou não? E agora lhe querem apedrear a Davi. Davi está em profunda desesperação. Mas então vem o verso de número 4 e diz que Davi se ha fortalecido no Senhor. Em outras palavras, o momento que Davi decide buscar ao Senhor, sabe o que está passando? É o momento que a luz está entrando nas tinieblas. Aleluia! Em esse momento que Davi busca ao Senhor, entra a luz. Então Davi pide o efod. O efod é a roupa do sacerdote para consultar o Senhor, onde estava Urim e Tumim. Davi lhe hace 2 perguntas e Deus lhe dá 3 respostas. Davi lhe pergunta, Deus, devemos perseguir a los amalecitas? E Deus contesta, anda, Davi. Davi lhe hace a segunda pergunta, Deus, les vamos alcançar? E Deus então lhe contesta, les vai alcançar. Creio que Davi não hizo a terceira pergunta, porque tinha medo da resposta. Então Deus lhe contesta a pergunta que Davi não hizo. Então o Senhor vem e lhe diz a Davi, Davi persigue, Davi les vai alcançar, e mais que isso, Davi, vas a recuperar todo aquilo que o inimigo ha levado de ustedes, todo será restaurado. Sabe por quê? Escute, e concluo com isso, porque nosso Deus é o Deus que traz suas águas, assim como as águas de Deus descendem por el Negev. Eu pedi a Jonathan que barre um bideu e lo vou necessitar agora. Sim. Se não abarrado não é problema. Abarrado, eu he pedido que barrem na noite. Porque quero que vocês vejam que é o Negev. Quando o Salmo de número 126 disse, Senhor, como as correntes de Negev, assim é tua restauração. O Negev é um imenso deserto que está ao sul de Judeia. Não há uma terra mais seca que as terras de Negev.
Não há mais ausência de vida que em las tierras del Negev. El Negev é um lugar onde sencillamente você mira e diz, é impossível. Solamente imagen se lo tiene e pode projetar, não necessita poner áudio. El áudio lo pongo eu. Quando você mira o deserto de Negev, você diz, aqui todo está perdido. Aqui todo está seco. O deserto de Negev é um lugar onde a morte grita em seus tempos de sequia. Já lo tiene? O deserto de Negev é um lugar onde você não vê nenhuma sola hoja verde. Tudo que você encontra durante os tempos de sequia em las terras de Negev são os huesos de las bestias e de los animales que se murieron por la sequía e por sede. O deserto de Negev é o sinônimo de desesperação e de angústia. Hasta que vienen las lluvias tardías. Quando vienen as lluvias tardías, hacen llenar los estanques de agua, por assim decirlo, los naturales, que estão em las cimas, em los pontos mais altos de Negev. Allá em la cima, mientras havia sequia, havia um reservatório de água, pero que nadie lo vê. Hasta que llegan las lluvias tardías e transborda lá cima das altas montanhas de Negev. E então, as águas barram de forma torrencial. Quando as águas correm por el Negev, todos devem sair de delante. Sabe por quê? Aí está. ¿Lo puede poner? Sim. Gracias. Mientras eu hablo. Imagínese isso. Sabe o que é isso? Esse é um retrato muitas vezes de nossa vida. Essa é a forma que não somente nós outros nos vemos, mas como muitos nos veem a nós outros. Sabe como nos veem? Nos veem como um Negev. Parecerá que já não há esperança. Parecerá que já não há nada que se pueda ser. Mas escute, um dia llueve. Em la cima de la montanha. E veja como vêm as águas. Sabe como? De repente. De repente. Você não tem ideia das profundidades que ligam estas águas. Quando todo parece perdido, corre, porque há ouvido em cima de Negev. Aleluia. Eu não havia entendido este salmo hasta que vi estas imagens. Eu dizia, assim é, Senhor. Assim é como transformas nossa sequia. Assim é como vem tua intervenção em um dia que nadie espera, em um dia que nadie lo crê. Mas há um povo que está confiado de seu Deus, que em los dias del dolor e de la lágrima ha seguido buscando a seu Deus.
E se esse vídeo é o mesmo que eu enviei, você vai ver o que passa com o Negev. Quando estas águas barram, a terra de Negev, que era seca, passa a ser uma terra frutífera. Puedes creerlo isso? Todos os anos. Aí está. É por isso que o salmista dizia: tu restauras nossa suerte. O Salmo 126 provavelmente foi escrito por los peregrinos que salieron de la cautividad. Se pode volver a poner mientras terminamos, e podemos ponernos de pé um momento. Se crê que o Salmo 126 foi escrito por aqueles que regressaram de la cautividad e foram a la tierra de Jerusalém. E então os poetas de Israel escreveram: ustedes estão saindo com lágrima, mas vão regressar com regocijo. Ustedes estão indo com dolor, mas não será assim para sempre. Então o salmista disse: assim como restauras ao Negev, restaura, Senhor, nossa suerte. Eu não sei em que momento de tu vida te encontras, mas a palavra que eu tenho de parte do Senhor para ti é: não será assim para sempre. ¿Por quê? Porque há um Deus que tem o poder de transformar. Porque Ele recorre nossas lágrimas e não assiste, lo põe em odre. E odre é o lugar onde as coisas são transformadas. Sabe por que eu não paro? Sabe por que eu não tiro a toalha? Porque eu confio em esse Deus que transforma as coisas. Que há um dia de lágrima, mas há um dia de regocijo, porque é o Deus que transforma nossa luta em fiesta, o inverno em primavera. É o Deus que sabe quitar a roupa de luto e poner vestidos de alegria. Este é nosso Deus. Eu quero orar por ti, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar por tu vida e quero que você, por um momento, eu quero que você ore, quero que você se tome esse tempo. Quando nos ponemos de pé, quero dizer: terminou o culto, a gente já agarra a carteira, a bolsa e diz: me vou aí. Não. Eu quero dar-te a oportunidade para que você se exponga por um momento à presença de Deus. Quero dar-te um momento para que você traga sua lágrima ao Senhor. Porque não está proibido lhe orar. Um dia o rei Ezequias vino lhe orando e o Senhor disse: serás sano, he visto tu lágrima. Um dia o Senhor lhe disse a Agar: he visto tu lágrima, he visto a lágrima del niño. Um dia Ana vino lhe orando delante del Senhor. E o Senhor disse: he visto tu lágrima. Agora, também não puedo deixar de dizer, sempre que nós outros oramos, as circunstâncias são transformadas, não sempre. Jesus vino com lágrimas delante daquele que lhe podia livrar da morte, mas não por isso ele deixou de ir à cruz. Pero há algo. Há momentos que nossa lágrima transforma as circunstâncias. Há momentos que por las circunstâncias Ele nos transforma nós outros. E sabe o que hace de nós outros? Através das lágrimas, vino novo e odres novos para a glória de Deus. Aleluias.
Pero isso não quer dizer que tem que ser uma coisa ou outra coisa, podem ser ambas as coisas. Há vezes que Deus transforma as circunstâncias por la lágrima. Há vezes que Deus nos transforma por las lágrimas. Pero há vezes que Deus nos vai transformando hasta que transforme as circunstâncias. Essa é uma forma de actuar de nosso Deus. Põe a mão no coração, déjame orar por ti. Padre, em nome de Jesus, graças. Vai orando. Já podem estar apostos aí. Quem vai ajudar a Denise, por favor, todos aí. Estou terminando o culto. Graças, Senhor, por este tempo. Graças, Senhor, por esta hora. Graças, Senhor, por levar minhas lágrimas a tu odre. Senhor, Tu tienes as contas de todos mis passos. E Tu lo registra cada huida em Tus livros. Senhor, Tu não eres indiferente ao dolor de Tu povo. Tu has visto, Senhor, quando saí de Brasília, vim a Bolívia. Tu has visto quando saí de Cochabamba, fui a Oruro. Tu has visto quando saí de Sucre, fui a Oruro. Quando de Oruro, Senhor, regressei a Cochabamba. Senhor, Tu has visto. Cada vez que nos hemos movido de um lugar a outro com esta congregação, Senhor, Tu has visto cada vez que me movi de um departamento a outro. Tu leva as contas. Tu leva as contas de minhas peregrinações. Tu levas as contas de mis huidas. Tu levas as contas de mis lágrimas. O Senhor ha visto, irmão. O Senhor ha visto todos os caminhos por onde passaste e todo o que ha passado, Lucas. O Senhor ha visto. O Senhor ha visto, Cláudia. Sabe o que? Suas lágrimas. La recorre um odre. E tem o poder de transformar. Não será para sempre assim. Há dias de ouro, há dias de alegria. Há dias de llanto, vendrá os dias de celebração, estou seguro. Esse é nosso Deus, que tem o poder de transformação. Amém? No nome de Jesus. Graças, Senhor, por este culto. Quantos foram bendecidos hoje dia? Irmão Davi, outro dia disse: sim, o pastor que ele ora. Não? Eu oro e oro a Deus para que nunca me faltem as lágrimas. Eu quero ser como Jeremias, ele que ele ora. Mas minha lágrima não é da frustração, da incredulidade. É uma lágrima cálida de quem sabe que tem um Deus que cuida e governa sobre todas as coisas. Amém? Mas assim com tu mano. Então você já sabe, martes, querido, não te olvides, temos nosso culto. Amém? Você que está em sua casa também. Martes temos enseñança da palavra. Sábado que temos nosso culto aqui. Tempo de adoração e vamos levantar clamor por Bolívia. Sábado às 6, ok? 6. Domingo 10 da manhã. Que o Senhor te bendiga. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor haga resplandecer su rostro sobre ti. E que o Senhor te llene de paz. En el nombre de Jesús. Amén.